muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse histórico Palácio Tiradentes. Sempre me emociono de voltar a essas dependências, agradecer ao cerimonial da Assembleia Legislativa, a todos os servidores, à TV Alerj, a todas as senhoras e senhores aqui presentes hoje, para darmos início à homenagem de entrega do conjunto de medalhas Tiradentes ao Dr. Pedro Casalardi. Eu, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para entrega da medalha Tiradentes ao Dr. Pedro Casalardi, presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente e conselheiro nato da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, ABAD. Solicito ao cerimonial que conduza o nosso homenageado até essa mesa de honra, por gentileza. Bem-vindo, doutor Pedro. Convido também para compor essa mesa de honra o senhor Rafael Tomé, sócio-diretor executivo da ABAP e presidente da ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Doutor Roberto Bigler, diretor jurídico da ABAD, sócio-diretor da Joá Gestão Imobiliária e sócio-titular do escritório Alves e Bigler, advogados associados. Senhor Marcelo Borges, diretor de condomínio e locação da ABAD, advogado, sócio-diretor da ML, administrador e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da nossa OAB-RJ. Seja bem-vindo. Senhor George Eduardo Ime Macé, conselheiro nato, fundador membro da Comissão de Ética da ABAD, sócio-administrador da Administradora de Imóveis, Macé, desde 1993. Solicito agora a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil.
mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dando início a essa sessão solene, quero saudar especialmente aqui os familiares do nosso homenageado, Dona Tereza, esposa do nosso homenageado, Clara, filha do nosso homenageado, Ana, também filha, Tereza, irmã do nosso homenageado, Paulo André, irmão do nosso homenageado, Fernando, também irmão, Braulio, irmão do nosso homenageado, e Raul Miranda, genro do nosso homenageado. Família bacana, quantos irmãos? 10 irmãos. Caramba! Meus parabéns, sejam muito bem-vindos. Fazer aqui também uma saudação muito especial aos convidados do nosso homenageado, Vicente Valente, sócio-presidente da Celisa, administradora, Francisco Lounges, vice-presidente de comunicação do Secov Rio, Luiz Carlos Bulhões de Carvalho, diretor da ABAD, e muito provavelmente tem algum parentesco com o nosso Chicão Bulhões, que foi deputado aqui nessa casa, senhor Fernando Canato, diretor da ABAD, Reginaldo Pereira da Silva, gerente da ACIR, Rafael Ime Macê, diretor da ABAD, Patrícia Mesquita, gerente de novos negócios da ABAP, Condomínios Imóveis, Adriana Martins dos Santos, supervisora financeira da ACIR, da administradora, e Evanise dos Santos Rodrigues, gerente da ACIR, administradora. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Quando fazemos, doutor Pedro, esse tipo de homenagem, nós queremos deixar às futuras gerações os legados, os exemplos que nós, do presente, gostaríamos que sejam seguidos futuramente. E vossa contribuição com o Estado do Rio de Janeiro, notadamente no setor imobiliário e também, por que não, no setor de construção civil, são exemplares. A gente fala de empresários que não são aqueles, os amigos do rei, aqueles que estão se fazendo nos meandros do Estado brasileiro, mas sim aqueles que são motor, propulsão do Brasil. O setor imobiliário, o setor de construção são, de fato, as molas mestras da empregabilidade no Brasil, em especial do Estado do Rio de Janeiro, e a ABAD é reconhecidamente a entidade que mais colabora com a manutenção desse setor, sendo assim fundamental a sua atuação à frente da ABAD por tantos anos para a construção do Estado do Rio de Janeiro forte, pujante, social e economicamente. Há certos momentos na vida de uma comunidade que se tornam verdadeiros marcos, ocasiões em que celebramos não apenas conquistas individuais, mas também os valores que fortalecem a nossa sociedade, inspiram o nosso futuro coletivo, a nossa civilização. Hoje vivenciamos um desses momentos ao homenagear o Dr. Pedro Carsalade, a quem saudamos não só pela trajetória, mas pelo exemplo de integridade, dedicação e compromisso público. Dr. Pedro é, há décadas, um farol para o mercado imobiliário do nosso Rio de Janeiro, com postura ética, clareza de propósito, espírito inovador. Tornou-se ilustre referência na Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, a ABAD, e em cada passo de sua carreira, da atuação como diretor de condomínios à liderança como presidente do Conselho Deliberativo, foi mais do que um gestor competente. Mostrou-se um verdadeiro guardião dos princípios que unem a categoria. Liderar não é apenas ocupar cargos,
a inspirar confiança, promover oportunidades, criar pontes. Em sua gestão, à frente da BAD, o Dr. Pedro fomentou a valorização da ética e a qualificação do setor, impulsionando o NUFEI a novos patamares de excelência, abrindo as portas para a profissionalização daqueles que constroem dia a dia o mercado de imóveis. Sob sua condução, cursos inovadores e encontros históricos se tornaram realidade, mobilizando milhares de gestores, operadores e cidadãos em prol de um segmento mais justo e eficiente. A marca de sua liderança vai além das fronteiras do setor. Dr. Pedro assinou com rigor e lucidez 681 pareceres jurídicos, sendo referência incontestável para síndicos, administradoras e profissionais de toda a cadeia imobiliária. Incentivou a inovação, participou ativamente da implantação e certificação digital CBCSI e defendeu movimentos de autorregulação, sempre com um olhar voltado para o desenvolvimento sustentável e o interesse público. Ao olharmos para as iniciativas sociais lideradas pelo Dr. Pedro, compreendemos que seu compromisso para o bem comum é profundo e genuíno. Em cada campanha solidária, em cada doação, em cada gesto de empatia, vemos o cidadão que acredita e investe na transformação do nosso Estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Em nome da Assembleia Legislativa, expresso nossa imensa gratidão a este líder, cuja trajetória confirma que excelência e humanidade caminham juntas. A medalha Tiradentes, Dr. Pedro, traduz o reconhecimento de uma comunidade inteira, expressa através de seus representantes eleitos pelo sufrágio universal, que hoje se curva diante de um legado admirável, um legado que continuará a inspirar gerações, o seu legado. Receba esta homenagem como símbolo do respeito, admiração e da esperança de todo o povo fluminense. Que seu exemplo siga nos guiando na construção de um Estado do Rio de Janeiro mais justo, próspero, moderno e solidário. Muito obrigado. Feita essa justa homenagem à minha fala, agora é hora de Vossa Excelência ser homenageado, nosso mais novo comendador do Estado do Rio de Janeiro, por todos os integrantes desse dispositivo de honra, a começar pelo senhor Marcelo Borges, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, deputado Jorge Felipe, boa noite a todos que compõem essa solenidade, meu querido amigo Rafael Tomé, Jorge Eduardo Macé, Roberto Biglia, a quem cumprimento todos aqui e saúdo quem está presente nessa honraria. Eu aqui aceitei falar, primeiramente, aceitando 2 desafios que certamente não consegui cumpri-los com a galhardia que essa casa merece. Primeiro é falar de Pedro Cassalardi em só 5 minutos, que é uma advertência que a gente recebe aqui do cerimonial, e só falar em 5 minutos. É absolutamente impossível isso. E eu já peço desculpas se eu ultrapassar 5h30, alguma coisa assim. Em segundo, ser o primeiro a falar. Pode ir até 2 horas. Até Okay. 2 horas ninguém reclama aqui nessa casa. Ok. Bem, todos sabem, né, da origem da medalha Tiradentes, criada em 1989, salvo engano, por essa casa legislativa, por essa casa parlamentar tão importante no cenário político fluminense, e da natureza dela, e tantas pessoas que já foram laureadas com essa medalha, homens e mulheres importantes para a riqueza do nosso Estado e pela solidificação de vários serviços que nosso Estado precisa. Todos foram merecedores, todos foram merecedoras. Mas quando a gente está num serviço onde a gente acompanha de perto realmente o laureado, realmente o homenageado, eu me sinto bem confortável em dizer que essa medalha, neste momento, é extremamente merecida. Acompanho Pedro Cassalardi, né, eu entrei no mercado com os meus saudosos 21 anos de idade, e desde então Pedro já estava no mercado. Peço perdão, Pedro, ter aqui denunciado ser um pouco mais velho do que eu, mas o Pedro já estava no mercado e eu já acompanhava de perto a dedicação dele à frente da empresa que ele dirige ao lado do seu irmão,
A dedicação dele com a empresa, o fato de ele se concentrar em congressos, em estar sempre querendo se informar, para querer dar a prestação de serviços que nós somos levados a conduzir a mais alta relevância para o segmento que a gente se propõe de serviços imobiliários. E desde então sempre admirei Pedro Cassalad e a história da sua família. Até que então os caminhos foram se cruzando e Pedro, quando assume a presidência da ABAD, ele comete talvez o primeiro desatino dele, que é me convidar para a diretoria. Então foi o Pedro Cassalad, eu entro na ABAD sobre as mãos do Pedro. Eu recebo a honraria de estar na diretoria dessa associação há 16 anos, sob a convite de Pedro Cassalad. Então é com emoção que eu falo do merecimento dessa medalha, porque eu não digo que ele não só se transformou em mim numa pessoa importante para a minha vida profissional. Ele ao longo do tempo se transformou num grande amigo e numa pessoa que eu passei a admirar a cada dia. E não só pelo fato de ele ter me convidado a participar da diretoria da ABAD, que com isso eu pude acompanhar de perto realmente os seus conceitos, pude acompanhar de perto realmente os seus valores, pude acompanhar de perto realmente o que ele faz com a família, o que ele faz com a empresa. São duas pessoas que se confundem numa só. São duas pessoas que não têm disfarces. Pedro não tem duas caras. Isso é absolutamente verdadeiro. É uma pessoa séria, uma pessoa que é verdadeira naquilo que fala, e uma pessoa que merece aplausos a cada momento em que a gente se encontra. Então, meu amigo Pedro Cassalad, parabéns por essa honraria, parabéns por estar sendo laureado por essa medalha tão importante que une a Casa Parlamentar com o mundo executivo. O mundo executivo depende do parlamento e o parlamento depende do mundo executivo. E essa medalha, ela é a exteriorização de uma união entre o parlamento e o mundo executivo. Então, Pedro, parabéns, meu amigo, você é merecedor dessa medalha e eu com muita emoção aqui te dou a minha gratidão, assim, revela a minha gratidão de você ter me convidado para participar dessa solenidade, que eu já pensei dos meus 5 minutos, eu falei que eu ia roubar um pouco do tempo, mas que eu não poderia deixar de falar algumas palavras e revelar o quanto eu me sinto realmente, verdadeiramente emocionado em te transmitir essas carinhosas palavras. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Próximo orador, senhor Jorge Eduardo Ime Macê, por gentileza. Boa noite, deputado. Como o doutor Marcelo falou, não tem como se falar de Pedro sem a gente comentar. É uma das pessoas mais equilibradas que eu conheço, ponderadíssima. Eu tive muito orgulho de tê-lo como meu vice-presidente. Ele relutou muito quando eu o convidei. Depois, quando acabou meu mandato, ele relutou muito para se candidatar a presidente da ABAD. Eu acho que ele sabia que, uma vez presidente, nós nunca mais deixaríamos ele se afastar da entidade. Hoje é presidente do Conselho, é uma pessoa que consegue, no meio de discussões de ponto de vista tão conflitantes, apresentar uma palavra de serenidade, acalmar os ânimos, fazer com que nós encontremos o trilho correto, o caminho correto da nossa entidade. Quando eu soube da medalha, eu só expressei uma palavra: orgulho, e não falei mais nada. É um grande orgulho para a entidade, é um grande orgulho para todos nós que acompanhamos o caminho de Pedro ao longo desses anos todos. É uma justa homenagem. Mas você não se preocupa não, Marcelo, porque eu vou falar muito pouquinho, então eu já franqueei alguns minutos meus aqui para o Bigler, já negociei aqui os meus minutos com ele. Brincadeiras à parte, eu acho que não existe para a ABAD uma definição melhor desse momento do que orgulho. A entidade está com muito orgulho de ter você recebendo a medalha, estreitando cada vez mais os nossos laços com a Alerj, que é uma entidade muito importante para o nosso segmento, com as leis que nos impactam diretamente. É isso, Pedro. Muito obrigado. E contamos com você por mais alguns anos na presidência do Conselho. Obrigado, doutor Jorge. Vou começar a adotar esse expediente de locação de minutos, a administração de tempo
Maravilha. Por gentileza, doutor Roberto Bigler, meu amigo, o senhor com a palavra. Bom, falar de Pedro Carçalade é difícil. Eu posso dizer que eu sou um pouco mais novato na ABAD, né? E no momento que eu sou alçado a diretor jurídico da ABAD, o Pedro sempre ali ao lado me defendendo a associação. Ele é presidente de um conselho de empresas, né, que estão associadas e que representam seguramente, que administram seguramente 70% dos condomínios do estado do Rio de Janeiro. Essa missão não é uma missão para qualquer um, né? E como o deputado Jorge Felipe colocou, né, ele é o nosso farol, é ele que nos ilumina. O Pedro, ele tem um acervo histórico desse mercado que é algo sensacional. Conversar com o Pedro sobre isso realmente é uma escola, é uma história, é viver o que esse mercado já passou. E quando a gente não conhece a história, a gente não pode construir um futuro bom para a sociedade. E o Pedro, ele faz isso com maestria, né? Então, esse conhecimento potencial que ele tem, essa sabedoria que Pedro tem, ele cria uma ponte com tudo que foi construído até hoje para que nós possamos ter um mercado melhor, um mercado saudável do ponto de vista competitivo e, mais do que nunca, o que a ABAD faz, o que essa associação faz, mais do que cuidar das suas empresas, sob orientação do Pedro, o nosso presidente do conselho, ela acaba cuidando do condômino, das pessoas que moram em unidades habitacionais. É através do aconselhamento que o Pedro nos dá todo dia que a gente consegue cada vez mais propor soluções melhores no mercado e que, de certa maneira, não atende somente as nossas empresas, já que trata-se de uma associação de empresários, mas a gente acaba levando a melhor qualidade de vida àquele que mora nas unidades habitacionais em condomínio. Bom, e um ponto que eu vejo que o Pedro tem muito é o respeito à amizade, um homem extremamente leal. Falo com muita emoção por estar sendo convidado a estar ao lado aqui do meu amigo Pedro Carçalade. Agradeço muito, né, a Alerj, aqui pelo nosso deputado Jorge Felipe Neto, que tem sido uma pessoa que tem realmente ouvido muito as pautas desse mercado, tem dado ouvido, e a Alerj reconhecer Pedro Carçalade como uma pessoa importante para esse mercado e homenageá-lo através dessa tão importante comenda, dessa medalha, da medalha Tiradentes, isso mostra a visão e a importância que o poder público dá à nossa atividade empresarial. Então, muito obrigado, parabéns, Pedro, muito honrado de estar aqui ao seu lado. Fazer o registro antes de passar para o senhor Rafael Tomé, que foi o doutor Bigler e o doutor Renan Areias que fizeram essa ponte entre os nossos desígnios aqui. Justamente temos muito a fazer em conjunto pelo estado do Rio de Janeiro e também, evidentemente, fazer a homenagem ao doutor Pedro Carçalade é uma grande honra. Então, obrigado, Bigler, por ter feito essa ponte entre nós aqui nessa noite de hoje. Passo agora a palavra ao senhor Rafael Tomé, por gentileza. Boa noite a todos. Obrigado, deputado, obrigado, Alerj, meus amigos aqui de mesa, por poder fazer parte dessa noite tão especial, homenagear o nosso presidente Pedro Carçalade. Eu não consigo fazer um discurso aqui com viés profissional, porque, para mim, isso tem muito mais som e ares de família do que de empresas e até de associação, porque o Pedro transcende, para mim, essa noção, né? A gente costuma dizer que é bom trabalhar e fazer negócios com quem a gente tem carinho, e a primeira vez que eu escutei falar do Pedro foi através do meu pai, quando ele chega em casa e fala: eu achei que jamais teria um novo grande amigo depois dos amigos que eu fiz na faculdade. Eu lembro que eu pensei, pô, quem é esse cara? Não sei nem se eu posso falar assim, deputado, aqui, mas peço aí desculpas. Com o coração pode. Então tá, você percebe pela minha voz que eu estou aqui emocionado de verdade, e essa relação da amizade
do Pedro com o meu pai, das famílias, da minha mãe que está ali, da Tereza, foi algo que me norteou e me norteia como referência. E aí eu faço um corte para quando eu começo a trabalhar nesse mercado, que o Pedro me chama e fala com a postura dele: eu escutei que você está trabalhando na empresa da família, você tem que vir aqui na associação trabalhar também. E eu, na época, falei: deixa eu focar aqui na minha vida, mas levei isso quase como uma missão que eu carrego até os dias de hoje. E fazendo parte da associação, eu pude acompanhar, sempre com um olhar do que é ser um bom líder, do que significa ser um bom líder. E o Pedro traz e expressa nele algumas características muito importantes e que não é minha referência, é referência do mercado à toa. Primeiro de tudo, um bom líder tem que ser um bom ser humano. Ele tem que olhar com uma visão de fazer o bem. E ser duro quando tem que ser, e nós da ABAD já vimos em alguns momentos esse traço resolutivo, extremamente altruísta, abdicou para que a gente pudesse estar na posição que estamos hoje, de muitas coisas, pessoalmente, inclusive, mas em nenhum momento fez ressalvas, nenhum momento reclamou. E sempre quando eu perguntava: presidente, o que a gente pode fazer por você? Como que você quer lidar com essa questão, que você já está num momento de tanta entrega? Ele sempre me respondia: não quero nada, não. Eu só quero que as coisas funcionem. Então, essa homenagem aqui, em especial, presidente, ela preenche os nossos corações de gratidão, e que esse reconhecimento, ele é mais do que devido, ele é super justo e merecido. E ter você, Pedro, como comendador do Estado do Rio de Janeiro, é uma alegria para todos nós, para a associação, para mim, pessoalmente, para a minha família. É um momento eu posso dizer que é um momento de glória para todos nós, e que a gente recebe com uma felicidade que não cabe aqui nesse histórico Palácio Tiradentes. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, é com grande honra que celebramos esse momento solene da entrega da Medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida por esta Casa Legislativa. Essa condecoração simboliza o justo reconhecimento ao notável percurso profissional que fez o Dr. Pedro Casaladi uma referência no mercado imobiliário fluminense e uma liderança de grande prestígio na ABAD. Assim, com profundo respeito, ao lado de todos que lhe admiram, que lhe amam, tenho a honra de outorgar-lhe esta medalha. E agora, um momento que todos nós ansiamos, que é a fala do nosso homenageado. Peço ao cerimonial que o conduza até a tribuna de honra. Difícil, né, deputado?
para quem não está acostumado a fazer esse discurso e a receber essas homenagens, que eu acredito muito mais a amizade que a gente tem do que com as qualidades que foram aí colocadas por todos. Mas tá bom. Mas eu estou extremamente emocionado e então eu escrevi algumas coisas aqui que eu vou falar rapidamente, porque eu aprendi uma coisa com um professor, um amigo, o desembargador Capanema, de que todo discurso tem que ser curto para ser bom. E se ele for curto, não precisa nem ser bom. Bom, excelentíssimo deputado Jorge Felipe Neto, autor do projeto de resolução que me concede a maior honraria desta casa, a medalha Tiradentes. Senhoras e senhores, é com profunda honra e imenso orgulho que recebo esta condecoração, que representa o mais alto reconhecimento conferido pelo Parlamento Fluminense a cidadãos que prestaram relevante serviço ao Estado do Rio de Janeiro e à sua população. Antes de prosseguir, quero dedicar esta homenagem a algumas pessoas muito especiais, que foram fundamentais na minha trajetória e moldaram o meu caráter, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Em primeiro lugar, meus pais, ambos falecidos, que infelizmente não puderam presenciar este momento. Tenho certeza de que onde quer que estejam, comemoram comigo essa conquista. Em segundo, a minha esposa Tereza e as minhas filhas Clara e Ana, minhas verdadeiras âncoras na vida, responsáveis pelo equilíbrio, serenidade, que me permitiram trilhar minha jornada profissional com firmeza e tranquilidade. Aos meus familiares, muitos dos quais se encontram aqui hoje, sempre me apoiando e prestigiando. Aos amigos que conquistei ao longo de mais de 50 anos de atividade, grande parte deles dedicados à ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, onde tive a honra de atuar como diretor-presidente e atualmente presidente do Conselho Deliberativo. Aos fundadores e ex-presidentes da entidade, que representados aqui por Jorge Massé, que muito contribuíram para o fortalecimento e credibilidade da ABAD ao longo de sua história. Não posso, porém, deixar de prestar uma homenagem especial ao Dr. César Tomé Júnior, ex-presidente e pai do nosso estimado Rafael Tomé, atual presidente da diretoria executiva da ABAD. Dr. César representa de forma exemplar a essência do que se espera de um líder empresarial: comprometimento, ética, senso de justiça e humanidade. Com ele aprendi muito e, por isso, lhe rendo aqui minha mais sincera homenagem. No mercado imobiliário, somos o elo final da corrente que simboliza o funcionamento do setor e, a meu ver, um dos mais importantes, sem tirar o mérito dos demais atores. Inicialmente, vêm os empreendedores e construtores, que idealizam, erguem os empreendimentos, muitas vezes ao longo de 3 anos de intenso trabalho.
Depois entram em cena os corretores de imóveis, responsáveis pela comercialização desses empreendimentos e por transformar em realidade o sonho da casa própria. Um sonho ainda tão desafiador, considerando que o déficit habitacional do país gira em torno de 5,9 milhões de moradias. Finalmente chegam as administradoras de imóveis, responsáveis por organizar, legalizar e estruturar operacionalmente os empreendimentos, contratando funcionários, implementando serviços e garantindo o bom funcionamento dos condomínios ao longo de décadas, muitas vezes 40, 50 anos ou mais. Somos nós que permanecemos lado a lado com os proprietários, inquilinos, funcionários e visitantes, buscando assegurar uma convivência harmônica e uma vida condominial equilibrada. Todos sabem que um condomínio é um verdadeiro microcosmo da sociedade. Diferentes origens, culturas, níveis de escolaridade, gostos e perspectivas. Cabe à administradora o papel de harmonizar essas diferenças e oferecer suporte constante aos moradores. Por isso, costumo dizer que não somos apenas administradores. Somos também psicólogos, assistentes sociais, orientadores, mediadores e facilitadores da convivência pacífica e harmoniosa desse grande contingente de pessoas. Além disso, funcionamos como elo de ligação entre toda essa comunidade condominial e os poderes públicos constituídos, atuando na busca de soluções, legislações e políticas justas, éticas e equilibradas. Esse é o papel da ABAD. Esse é o papel que a ABAD desempenha com orgulho, representar e coordenar o setor, participando ativamente de conselhos, audiências públicas e ações voltadas à melhoria da relação entre o cidadão e o Estado. A ABAD trabalha também com formação e capacitação de funcionários das administradoras, de síndicos e membros da administração interna dos condomínios, por meio de cursos, feiras e eventos, tudo isso com o intuito de informar e valorizar a população que orbita ao nosso redor. Somos empresários que acreditam no mercado e em sua capacidade de se reinventar a cada crise. Um mercado unido, que se respeita e reconhece seu papel e o de todas as instituições com as quais interage. Defendemos com vigor e lealdade os interesses legítimos de nossos representados e de toda a sociedade por consequência. A ABAD talvez seja a única associação, deputado, empresarial do setor a ter recebido o título de utilidade pública pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, reconhecimento pelo trabalho contínuo em prol de um mercado justo, ético e socialmente relevante. Por isso tudo, e com o mesmo entusiasmo que sempre me guiou, agradeço de coração por esta homenagem. Nesta medalha, vejo refletidos os rostos e as histórias de todos que caminharam comigo, ajudando a construir o mercado imobiliário do Estado do Rio de Janeiro e contribuindo para o aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos à nossa população. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. É sempre bonito de ver quando a gente consegue ter uma homenagem que engrandece o homem. E tem os homens que engrandecem as homenagens, né? E, sem sombra de dúvida, doutor Pedro, Vossa Excelência é um desses indivíduos que dão sustentação a honrarias como essa, que elevam a graça das nossas láureas aqui da Assembleia Legislativa. Ver, pelas suas palavras, a seriedade, o equilíbrio, a parcimônia com que trata da sua vida
profissional, sem deixar de lado a sua base familiar e afetiva que tem, não só com a sua parentela, mas também com todos os seus amigos que o admiram. Aliás, o que é bastante raro você conseguir de alguma maneira, seja no movimento associativo, seja fora dele, mas transformar competidores, adversários naturais, né, em amigos, em parceiros, em sócios de uma trajetória de vida pela defesa não só de um setor, mas de objetivos comuns. E a habilidade do senhor e de outros em fazer essa construção é realmente notável. Por isso eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Essa casa se sente muito honrado de poder homenageá-lo aqui hoje, agradecer o vosso discurso, agradecer sobretudo também as equipes da Assembleia Legislativa e já nos encaminhando aqui ao final, dizer da disposição particular aqui do nosso mandato em ombrear, ladear a ABAD para todas as lutas necessárias e ajudar na intermediação do interesse público através da associação. Como o senhor bem disse, os condomínios são microcosmos, né, dessa nossa grande civilização e, de fato, a defesa do bem-estar condominial é precípua para o bem-estar das famílias e, portanto, também para toda a sociedade fluminense. É sabido que o setor imobiliário tem, pós-pandemia, sofrido bastante, seja pelo advento do home office, seja pelo advento dessas crescentes taxas de juros que acabam, né, sendo bastante, enfim, herméticas do ponto de vista do cidadão médio fazer a aquisição do seu imóvel, fazer a aquisição do seu sonho, do seu teto para a sua família. Mais recentemente também com essas taxas absurdas, abusivas, advindas das concessionárias de água, que tem causado ao setor espanto. E podem contar com este deputado aqui, esse humilde admirador também da sua trajetória e de toda a trajetória da ABAD, presidente Tomé, para que juntos possamos defender a população do Estado do Rio de Janeiro e o setor imobiliário, que mais uma vez sempre foi um motor do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer novamente a todos os funcionários da casa, ao cerimonial, à TV Alerj, a todos que até essa hora da noite permanecem aqui juntos conosco, que trabalharam para a realização desse evento, também ao nosso gabinete aqui presente, reiterando o nosso respeito e carinho pelo nosso homenageado de hoje, doutor Pedro Casalarte. Me convido junto, né, para o coquetel na sede da ABAD, na Rua do Carmo, número 6, 7º andar, onde continuaremos a dar nossas homenagens ao doutor Pedro. Tenham todos uma ótima noite e declaro encerrada a presente sessão solene. Pedindo a essa mesa também que nos juntemos aqui para tirar a foto oficial e também pedir aos familiares do nosso homenageado que se façam aqui também presentes para que a gente registre esse momento.